E começando mais um Portal Metafísico, e hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Leonina, essa mulher poderosa, idealizadora, fundadora da Virada Sustentável e da Virada Zen, que são iniciativas pioneiras aqui no Brasil, justamente para promover o bem-estar, a sustentabilidade e a cultura da paz. Então, muito bem-vinda, minha querida amiga Mari Amaral. Ai, que legal estar aqui, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Obrigada. Eu queria começar com você comentando pra gente quem é a Mari Amaral além da Virada Zen. Conta um pouquinho sobre você. Uau, já começou quente aqui as perguntas, hein, gente? Abrindo o coração. Mariana Amaral é uma buscadora da luz, da espiritualidade. Eu sou mãe de 4 filhos. Sou uma eterna aprendiz nesse mundo. Eu sou apaixonada pelos temas da sustentabilidade, apaixonada pelo tema da saúde e do bem-estar. E fiz uma escolha de me conectar com o meu propósito e colocar ele em ação aqui na Terra. E tenho dedicado os meus dias a isso, com bastante entrega, porque eu acredito muito que se a gente está alinhado com a nossa missão, tudo flui, tudo vai bem. Então, é um pouco isso. Ai, Mari, eu fico lembrando, sei lá, 2015 talvez, 10 Sim. anos atrás, quando você me chama e fala, a gente vai fazer uma cocriação para a Virada Zen, e eu achei o máximo, né, porque eu já amava a Virada Sustentável, e aí a gente foi naquele espaço, né, acho que foi na Vila Madalena, não sei. Eu queria que você resgatasse esse momento do como você teve essa ideia de criar a Virada Zen, por quê? Sim. Ai, sabe, Karina, eu tive bastantes desafios na minha vida. Eu fui mãe na adolescência, muitas coisas aconteceram. E o que sempre me sustentou e me manteve firme foi a minha espiritualidade. Estar conectada comigo mesmo, cuidando da minha saúde. E aí, e eu também percebia que não existe em São Paulo nenhum festival grandioso que contemplasse todas essas atrações, né? Tem tanta gente bacana fazendo coisas para curar as pessoas mesmo, porque a gente vive numa cidade que precisa de cura. E aí eu pensei, por que não fazer um festival para essas pessoas? E se foi tão importante para mim, eu decidi trabalhar para que isso chegasse nos outros também, porque eu percebo que muitas pessoas ainda não encontraram o seu caminho de se conectar, né, com si próprio. Eu vejo as pessoas muito doentes, né? A gente vive num país predominado pela ansiedade, e não sou eu que estou dizendo, né? A Organização Mundial da Saúde, pelo burnout. As pessoas estão adoecidas, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, não conseguindo enxergar que existem outros caminhos para viver bem, para se conectar, para viver em paz. Então, daí veio a motivação para criar a Virada Zen, para que ela seja um antídoto contra tudo isso e que as pessoas encontrem um caminho para viver bem, porque a vida da gente é muito rara, ela é uma só, e a gente tem que viver bem aqui, nesse planeta que a gente escolheu, nesse momento, né, do mundo, onde a gente vê acontecendo tanta coisa, guerras, tantos desafios. Então, eu acho necessário fazer um festival como esse para as pessoas acordarem e se conectarem e viverem bem. Que lindo. Você é super conectada mesmo. E assim, hoje a gente percebe que a Virada Zen ela disseminou no Brasil todo, né? Em quantos estados vocês estão? Então, na verdade, eu faço hoje 2 festivais, né? Eu sou fundadora da Virada Sustentável, que é um festival que já existe há 15 anos e virou o maior festival de sustentabilidade da América Latina. E que acontece em várias cidades. Esse ano vão ser 8 cidades. Então, a gente está em BH, em Porto Alegre, em Belém do Pará. Vamos fazer uma edição especial agora na COP. E por aí vai. E aí, depois de um tempo, chegou a Virada Zen. Por quê?
porque eu acredito muito na sustentabilidade, eu acho ela necessária, mas eu também acredito que a pessoa só vai conseguir ser sustentável se ela estiver bem com ela mesma. Então eu costumo dizer que a virada sustentável é para o planeta e a virada zen é para o ser humano. Então as duas são os festivais amigos, irmãos, né? E são muito grandes. Porque a Virada Zen, quando ela nasceu, a primeira edição foram mais de 1.000 atividades gratuitas espalhadas pela cidade. Então, a gente tem uma proposta de falar mesmo com muita gente. E é por isso que eu estou aqui também hoje com você, para poder fazer o convite para as pessoas, porque eu vejo que o mal está muito bem organizado. E o bem, ele precisa se organizar. E um festival como a Virada Zen, que não é só um evento, ele é também um movimento na cidade para a gente unir, dar as mãos, todo mundo que está falando de saúde, de bem-estar, de cura, de um novo mundo possível. Né? É muito chato você ficar pensando nisso, falando nisso, sozinha na sua casa, ou sozinha no seu trabalho, na sua missão. E por que não a gente não nos unirmos, né? Porque se a gente se une, é muito mais força. E essa é a proposta da Virada Zen, todo mundo se unir, ir para a rua, ir para os parques, ir para os museus, e dar as mãos e falar, gente, vamos, porque os nossos irmãos precisam de nós. A gente pode sim fazer a diferença na vida de alguém. E eu me dedico bastante, me esforço. Se eu atingir uma pessoa, eu já estou feliz, porque eu já sei que eu vou mudar a vida de alguém. Então, é essa a missão. E você imaginou que essa virada, as duas, né, iam tomar essa proporção? Teve algum momento que você pensou assim, puxa, isso aqui é maior do que eu imaginei? Tipo, começou a ganhar, né, o Brasil todo? É bem interessante essa pergunta, viu? Porque eu nunca escolhi fazer isso. Não foi assim um plano, né? Nossa, quando eu vou fazer um evento assim, eu vou fazer isso. Quando eu vi, tudo tinha acontecido na minha vida. Eu acredito muito que é uma força maior mesmo que me guia, que essa força precisava chegar na Terra, precisava estar aqui, porque, né, quando a gente fala de sustentabilidade, não existe fora, a gente já está no cheque especial. E quando a gente fala da gente mesmo, também no pessoal, né, tá rolando uma epidemia silenciosa, porque as pessoas estão realmente adoecidas. Então, assim, eu me sinto muito honrada de poder estar à frente desses projetos. Eu agradeço todas as noites, porque o meu trabalho é servir a Deus através desse movimento. Né? Eu até costumo dizer que eu ouvi esses dias um amigo falando isso e eu achei tão maravilhoso que Deus é meu chefe. E é para ele que eu trabalho. Gaia é minha chefe também. Então, para mim é uma honra poder estar à frente disso tudo, mas eu não imaginava não que ia virar essa coisa gigantesca, né? Que eu já viajei o Brasil inteiro fazendo viradas, que a gente ia ganhar prêmio da ONU, que a gente... Realmente, assim, a coisa ganhou uma dimensão e eu acho maravilhoso, porque a gente falar de coisas boas preenche o coração, preenche a nossa alma. E a gente tem que ficar muito atento como que a gente alimenta o nosso ser. Então, quando a gente está falando de uma virada zen que vai ganhar as ruas e ela é 100% gratuita, as pessoas vão poder se nutrir, né, de conteúdos bons, de coisas boas. Isso, para mim, não tem preço. Para mim, esse é o meu trabalho, é a parte que eu mais amo, saber que as pessoas vão ser impactadas. É interessante você falar que você canalizou isso, né? E aí meio que aconteceu. Como é importante, potente a gente se conectar com o que a gente veio fazer aqui, né? Com a sua missão. Você se conectou com isso e de repente tudo aconteceu. E eu lembro disso bem também. As portas vão se abrindo, né? Você nem precisa fazer, as pessoas vêm, a coisa vai acontecendo. E com você foi muito isso, né? Para as duas viradas. Claro Sim. que eu sei que tem um esforço enorme de vocês, né? E depois eu até quero entender assim como é que se consegue, porque são gigantes esses eventos. Mas de verdade, quando tá tudo alinhado,
como a coisa desenrola, né? Simplesmente acontece. Eu acho que a gente está conectado com o nosso propósito verdadeiro, do fundo da alma e do coração. Aí basta você estar atento para poder ver os sinais que a vida manda, o universo manda. E graças a Deus eu recebo muitas bênçãos, porque a gente tem uma equipe maravilhosa, as pessoas vão aparecendo, e eu gosto muito de dizer isso, que os participantes da Virada Zen são pessoas que são muito dispostas a ajudar e a construir um mundo novo, um mundo que a gente merece viver. E essas pessoas, elas não cruzam os braços, não, elas vamos lá, vamos fazer. Então, eu sou só um pedacinho, porque, na verdade, ela é gigantesca, porque é uma rede enorme de pessoas. E eu fico aqui, bem quietinha no meu cantinho, fazendo a minha missão, que é poder direcionar todas essas pessoas, organizá-las, para que a gente possa ir para a rua. Uhum. E isso a gente consegue perceber mesmo, essa sua liderança, meio que até silenciosa, Sim. mas catalisando, organizando, né? Você nem sempre aparece tanto, né? Você permite que os outros apareçam, né? Isso é muito lindo mesmo. E você falou dos participantes, né, da Virada Zen, né? E eu mesma já participei de uma com Diksha lá atrás, e eu pude perceber, né, a qualidade desses participantes. E que realmente, né, oferecendo atividades gratuitas, né, para todo mundo, então muita gente que nunca teve acesso a nada disso, né, podendo então participar. E o que esses participantes, eu digo, as pessoas que vão participar, né, não as pessoas que estão oferecendo as oficinas, o que elas mais trazem depois? O que elas mais gostaram? O que elas te trazem de insumos assim interessantes? As pessoas estão bem sedentas por esse assunto. Eu sinto que depois da pandemia o mercado aqueceu muito. Hoje a gente escuta aí falar de wellness muito, né? Isso ganhando cada vez mais força, porque é necessidade mesmo, né? E o que é bonito? Como tem diversas atrações, centenas, né? A pessoa vai achar ali o caminho dela. Porque ela vai ter muitas opções para escolher. E a pessoa que se der conta, ela vai perceber que ela vai poder fazer um retiro urbano em São Paulo de uma semana gratuito. Porque ela vai acordar, vai abrir ali o nosso site, vai ver o que tem de manhã, de tarde, de noite. Vou para uma aula de yoga, à tarde eu vou fazer uma massagem e à noite eu vou para um festival de cinema. Vai ser assim a semana inteira. E aí, quando chega no final de semana, vai ter a grande celebração no palco do auditório do Ibirapuera, pra gente fazer uma cara bem de festival, vamos todo mundo para lá e tal. E aí vai ter o Zen Marketing, que é a nossa amiga Melissa que está organizando. Vai ter uma parte também muito especial, que são os painéis, o fórum, para a gente discutir os temas. Então, ela é um festival que você vai poder aprender e experienciar também as vivências. E para mim, assim, o fato de ser gratuito é um negócio assim, que me inunda a alma, porque você não tem desculpa para não ir. Você acorda e vai, porque você não vai precisar mexer no seu bolso e vai receber muito, eu não tenho dúvidas, porque a gente está numa equipe gigantesca e todo mundo trabalhando muito para que possa chegar em todo mundo, e a gente quer todo mundo lá. Vai ter atração para as crianças, para os adolescentes, para nós, para todo mundo. Vai ter. É impossível você não achar um caminho para você desopilar, para relaxar, para ficar bem. Porque esse retiro urbano vai acontecer durante uma semana. Uau! E essa magnitude toda, eu imagino o trabalho que dá, né? Fico imaginando como que é a curadoria dessas experiências, né? Como é que vocês fazem isso? Porque é uma curadoria de atividades diversas, né? É muito plural, tem de todo Sim. tipo. Como é que vocês fazem isso? A gente abre um edital onde as pessoas se inscrevem, e a gente tem um trio curador que está trabalhando, vendo todas as propostas, vendo o que é possível, o que tem a ver, né, com esse tema. E não é uma tarefa fácil, porque são muitas
muitas atrações para conseguir organizar, mas a gente também vai fazer um convite para os espaços abrirem suas portas. Durante a Virada Zen, se você tem uma escola de yoga, se você é ligado a algum centro de cura, se você tem qualquer coisa nesse sentido, você vai poder abrir as suas portas e você vai estar dentro da nossa programação. Então a gente acaba divulgando o espaço da pessoa. A ideia é que todo mundo possa participar. Que bom. Então, na prática, é só se inscrever nesse edital e aí vocês depois, né, organizam e selecionam. Tá, depois no final eu vou deixar aqui o link, então, para quem quiser, né, se inscrever. E aí, Mari, eu fico imaginando que coordenar essa loucura toda deve ser um desafio para a sua saúde mental também, né? Sim. O que você faz para você se manter desse jeitinho que você é, alinhada, sempre em ordem, com a saúde mental em dia? Ai, eu adoro essas perguntas. Olha, eu costumo dizer que a Virada Zen é uma grande professora na minha vida. Eu tenho que aprender a lidar com a ansiedade, das coisas fecharem, darem certo. Eu tenho que lidar com a equipe, que todo mundo fique bem na equipe, fique saudável, que fique feliz. Eu gosto muito de ver as pessoas trabalhando felizes. E eu sempre falo para a nossa equipe que se a gente quer vender Virada Zen para a cidade inteira e ver esse movimento acontecendo na cidade inteira, então isso tem que começar dentro de casa. Então a gente tem uma equipe que todo mundo se ama, a gente é uma família, é a coisa mais linda. Então assim, é muito especial mesmo, mas eu tenho minhas práticas diárias, né? Eu medito todo dia sim. Medito ao acordar, medito na hora de dormir, medito no meio do dia um pouquinho. Isso me dá bastante sustentação, porque é preciso ter muita fé para conseguir fazer uma história dessa. Então eu faço as minhas práticas espirituais, eu sou muito organizada com isso, porque sem isso eu não consigo dar conta de todo o resto, porque é muita informação. Meu celular, meu WhatsApp, ele não para, gente. Fica aquela loucura, uma chuva de mensagens. E aí, meu Deus, será que eu respondi todo mundo? Fica aquela coisa, né? Mas eu respiro. E eu também navego na confiança de que tudo vai dar certo. Tudo vai ser conforme a vontade de Deus. Acredito que tem uma força maior regendo isso. E isso me dá muita paz e calma nesse navegar dessa história. Então eu vivo num eterno orai e vigiai. Então assim, né, se cochilar o cachimbo cai. Então eu fico no orai e vigiai, vamos lá, né, o que é possível ser feito hoje, vamos com calma, vamos com paz no coração, porque demandas sempre vão existir um monte, é inevitável com um festival desse tamanho. Então vamos fazer o que dá para fazer hoje. E você consegue se organizar muito bem. Eu percebi isso pelas mensagens de WhatsApp, que você não demora, você é super rápida, né? Então, imagina a quantidade que você recebe e ainda assim você consegue, nesse horário vigiar, né? Nessa sua organização diária, conseguir, né, estruturar tudo isso, né? E conseguir também dar conta do que tem que ser feito naquele dia. Né? Que eu acho que é isso, né? Você estabelece, nesse dia, o que eu vou fazer. Exatamente. Claro, alguma coisa sai do controle às vezes, mas a linha mestra foi traçada, né? E aí, teve alguma vivência dentro da Virada Zen que você tenha feito, que te marcou, que você falou, putz, isso foi super interessante para mim? Olha, toda vez que acontece uma Virada Zen, eu fico, assim, profundamente emocionada. E eu fico com a minha consciência muito elevada nos dias que acontece o evento. Durante o festival, eu já vi coisas maravilhosas acontecerem que eu falo, uau, nossa, que lindo, né? Meditações no topo do Martinelli. É tão bonito ver aquilo. Também a gente já fez muita coisa assim no centro da cidade. Uma vez a gente fez uma ocupação no centrão mesmo, assim, na estação São Bento. E aí pessoas que você nunca imaginava, você vê-las lá participando. Aquilo assim é uma beleza tão grande e que me deixa assim profundamente emocionada. Então eu não consigo te dizer exatamente uma, porque é o conjunto, né? Poder ver tudo isso acontecendo é
é muito gratificante, muito gratificante. Ver a rua ganhando isso, ver a mídia mostrando, é muito lindo. Aí a gente encontra os desafios do evento, no festival, né? Fecha, não fecha, o patrocínio entrou, não entrou. Mas quando a gente vê tudo na rua, eu acho que deve ser a mesma sensação quando um jogador de futebol faz um gol. Porque aí você fala, eu quero de novo. E aí eu tô nessa história há 15 anos. Uhum. Você esquece o perrengue. Esquece o perrengue. Imagina. E fala, vamos lá, quero de novo fazer gol. É interessante você falar isso, que a sua consciência fica elevada, né, durante esse período, porque é só imaginar, né, aquelas meditações globais que a gente vê, né, o quanto mexe na energia do planeta, né, então você está em algum lugar. Então eu fico imaginando, aqui em São Paulo, né, a gente virando São Paulo inteiro com atividades em todos os lugares em um período. Até para quem não, assim, claro que a gente quer que todo mundo vá, mas essa energia, ela se eleva automaticamente, né, a cidade vai vibrar em outra, né, em outra frequência. Você também sente isso? Não, eu sinto muito. E eu senti muito isso quando a gente organizou a Meditação Global pela Paz, que você participou, inclusive, que participaram 1 milhão de pessoas. E aí alguém lá fez uma medição de frequência Schumann e me mostrou que realmente isso tinha acontecido. É a força do coletivo. Não dá mais para a gente estar sozinho, tem que ser a força do coletivo, porque aí a gente ganha muita mais potência, e é por isso que a virada Zen existe, que é para trabalhar isso, a força do coletivo. E tem alguma coisa na virada Zen deste ano que vai inovar, vai ser diferente? Tem alguma surpresa, ou você não pode contar? Então, a gente estamos construindo a programação. Uma das coisas que eu acho que eu posso falar e que está me deixando muito feliz é a gente voltar para o Parque Ibirapuera. Super. Porque foi lá que o festival nasceu há 10 anos atrás. Ah, até arrepiei, lembrei. Eu arrepiei também. Há 10 anos atrás o festival nasceu no Ibirapuera. Foi um dia lindo, de sol, todo mundo feliz. As pessoas falavam, meu Deus, parece que eu estou em outro planeta, que negócio lindo isso aqui. O Destoque em São Paulo. Foi aquela magia toda. Então, depois de 10 anos, a Mariana do passado voltando para o mesmo lugar, indo para um palco mais lindo ainda, porque há 10 anos atrás a gente construiu um palco, e agora é o palco de Auditório Ibirapuera. Isso, assim, eu acho uma coisa maravilhosa, sabe? A gente voltar e ganhar toda essa força, essa dimensão, porque esse assunto tem que ser falado, tem que ser vivido. Então, conseguir chegar nesse lugar, para mim, eu estou achando incrível. Uau, vai ser incrível, não vejo a hora. E Mari, como é que você vê esse movimento de expansão de consciência em São Paulo, né? Eu sei que a Virada Zen tem, né, esse papel, mas como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo, né, geral? Eu acho que, né, nós, assim, eu me considero das antigas, né, desse tema da espiritualidade. Eu já trabalho com esse tema há muito tempo, já desde criança, na verdade, isso sempre esteve forte dentro de mim. E há 10 anos atrás, quando a Virada Zen começou, todo mundo achava uma loucura. Era muito difícil conseguir patrocinadores que viabilizassem esse sonho. E aí veio a pandemia, e aí as pessoas começaram a perceber o quanto o outro é importante, o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental de fato, o quanto o corpo da gente é um templo que merece ser cuidado. E aí eu senti que as coisas mudaram um pouco de figura, eu senti que as pessoas muito mais abertas para esse tema, as empresas também mais abertas. Então eu sinto o mercado muito aquecido. Então o que parecia uma loucura, utopia, coisa de hippie no passado, hoje está fashion, as pessoas estão querendo ver, querendo viver, querendo ir nas experiências. Tudo fica lotado, né, quando as atrações são assim. Então, eu acho isso maravilhoso, porque nesse momento do tempo, né, onde a gente vê tanta guerra acontecendo, eu sinto que, assim, né, de um lado aqui estão as guerras, as coisas ruins, e lá na outra ponta está a gente. Do tipo, vamos para a luz, vamos para o bem,
Você é seu próprio mestre, você pode brilhar, você pode ser feliz. E tá tudo dentro de você e depende só de você. Não depende do outro. Então, as pessoas estão valorizando mais essas ferramentas, né? Agora, indo para as empresas, eu vejo as empresas fazendo ações. Então, eu acho que o movimento está ganhando mais força e a tendência é só aumentar. Olhando para você agora, eu vejo um farol de luz mesmo, né? Eu acho que porque você atrai essa luz e coordena essa luz, né, de uma forma tão brilhante. Então, assim, super parabéns pelo trabalho, realmente. Sou muito fã. Mari, e assim, quem está pensando em começar um negócio, né, até um negócio espiritual, né, a gente sabe que é tão difícil empreender no Brasil e você lá atrás, né, teve essa, né, força de vontade, simplesmente foi. O que você recomendaria? Primeiro de tudo, não desista do seu sonho. Sonho é sonho, ele faz o nosso coração vibrar, e aí o nosso corpo vai junto, a gente acredita e tudo acontece. Mas eu acho que você tem que fazer isso com muita responsabilidade, né? Vou contar um pouquinho minha história para talvez sirva aí para alguém. Mas quando eu comecei o movimento das viradas, eu trabalhava numa agência e durante 3 anos a virada não pagava as minhas contas. Porque ainda era o começo, as pessoas ainda estavam se acostumando com esse tema, né? E aí eu trabalhava na agência durante o dia e fazia as viradas à noite e no final de semana. A virada era o meu hobby. Só que os boletinhos chegam, né, gente? Aí não dava para não trabalhar. Não paga com hobby ainda. Não paga, era o meu propósito. Sim. Então o propósito estava aqui e a minha responsabilidade de mãe, de família também estava aqui. E aí eu fui trabalhando. No 3º ano da virada, eu consegui fazer o salto quântico. A virada virou, deu certo, entraram várias marcas patrocinadoras e ela ia, a partir daquela data, conseguir pagar minhas contas e eu saí da agência. E pude me dedicar de corpo e alma só à virada, que era o meu hobby, que era meu propósito e era a minha paixão. Então, se você tem um projetinho, primeiro sim, procura o que faz o teu coração vibrar. Vai cuidando, como uma plantinha, todo dia você põe uma aguinha, rega, vai cuidando um pouquinho. Vai chegar um momento que isso vai florescer. Se você acredita e trabalha para isso, vai florescer. Então, com muita calma, né? Faça o seu trabalho, mas também faça aquilo que faz o seu coração vibrar, que uma hora vai dar certo, porque onde a gente põe a nossa energia, cresce, né? A gente escuta essa frase aí e faz todo sentido. E se a gente está alinhado com o nosso propósito e vivendo ele de fato, a gente vai conseguir também ter uma vida mais leve, mais feliz, mais saudável, porque aí você para de trabalhar. O trabalho vira um prazer tão grande que quando você vê, você está trabalhando tomando banho, está trabalhando passeando no museu, porque aquilo se incorpora em você e é muito bonito, ganha uma força. Vira a sua própria vida, né? Vira a sua própria vida e você nem percebe. Então, eu sou aquela pessoa que eu acordo na segunda-feira feliz, sabe? Vamos trabalhar, vamos fazer. Nossa, tem reunião, yes! Bora. Né? Mas não foi fácil, gente. Agora eu estou nesse lugar, graças a Deus, mas não foi fácil chegar aqui. Mas eu nunca deixei de sonhar e acreditar e nem de não cuidar da minha plantinha. Então, acho que é isso. Eu imagino o quão difícil lá no começo para conseguir patrocinador, né? Porque é que a gente estava falando, esse tema lá atrás já era, né, disruptivo, né? E como é que você então selecionou para quem você ia efetivamente apresentar o projeto, fazer seu pitch? Como é que você fez essa escolha? Foi uma coisa natural? As pessoas te procuraram? Como é que isso ao longo dos anos se deu, essa parte do patrocínio? Primeiro de tudo, eu fiz um acordo com Deus. Sabe, se ele quer isso de mim, eu falei, o patrocínio vai ter que se manifestar. Porque não adianta a gente sonhar e não ter como viabilizar o sonho. Claro que eu trabalhei bastante com a minha equipe, que é maravilhosa, para chegar num modelo certo, numa apresentação certa, né, do que exatamente, para poder oferecer exatamente o que as pessoas estão precisando. Trabalhei bastante para isso, mas primeiro de tudo foi esse acordo. Porque para mim é uma missão de vida
E aí as coisas foram acontecendo. A gente fez um projeto que faz sentido também para as empresas, porque não adianta, a gente quer ver todo mundo feliz. A gente quer ver a empresa feliz porque está participando e que ela renove o patrocínio, que ela volte, que ela veja a importância disso. Os participantes que vão oferecer atividades, a gente quer vê-los muito felizes também, brilhando, podendo exercer o seu trabalho, sendo divulgado, aparecendo na mídia. E depois o público final poder desfrutar disso tudo que está todo mundo oferecendo, né? Então, e as marcas, eu sinto que elas estão valorizando muito mais, muito mais. Esse tempo chegou, demorou, mas chegou. Porque às vezes eu vou mostrar uma apresentação em uma empresa e a própria empresa, a pessoa da empresa fala, eu preciso desse evento para mim, para o meu ser. Então, por que eu não vou patrocinar? Né? Esse ano a gente teve um patrocínio de um banco que conseguiu enxergar o nosso valor e entrou fortemente com a gente por acreditar nisso também. E a gente fica muito feliz, muito, porque é uma vitória. Eu fico muito feliz em ver marcas tão potentes se apoderando desse tema, né? E entendendo realmente a importância e valorizando, que é o que você falou. Né? Acho que você está falando que a gente tem uma crescente nisso, né? Ao longo dos anos. Você consegue perceber isso. Sim. Que bom. Isso é muito bom, né? E dá até um ânimo novo, né? Para quem está querendo também começar e tudo mais. E a gente vai agora caminhando para o nosso final, que está incrível a nossa conversa aqui, mas em algum momento eu preciso encerrar. Mas o que eu queria, né? Que agora no final, primeiro conta um pouco da Virada Zen desse ano, quando que você, né, vai ser e tudo mais. Sim. Né, pode fazer o seu convite aí para o pessoal. E também conta um pouquinho, né, se alguém quiser realmente se inscrever, né, como é que faz, você pode repetir, para a gente colocar aqui embaixo, para todo mundo conseguir se inserir nesse projeto incrível. Combinadíssimo. Bom, vamos lá. Virada Zen vai ser de 20 a 26 de outubro. Uma semana de respiro, uma pausa de amor em SP. Vai acontecer de segunda a domingo. Toda a programação estará no nosso site e também nas nossas redes sociais. Siga a gente, que vai ter tudo lá. A gente vai contar em primeira mão. A gente vai levar uma programação maravilhosa para o State East, que vai ter feira, vai ter painel, vai ter show, vai ter teatro, vai ter dança. Então, tira férias, gente, de uma semana e vai só curtir a Virada Zen. Manhã, tarde e noite tem atividade. Então deixa aqui esse convite, todo mundo é muito bem-vindo. Leve as crianças para o parque, porque vai ter coisa para elas sim. Lá eles são o nosso futuro, então não podia ficar de fora. É pegar uma canga e ficar no parque o dia inteiro, se dando esse presente, porque é para fazer o bem mesmo, para sua própria alma e para quem está com você. Então eu deixo o convite, é gratuito, siga a gente que vão ter todas as informações lá. E se você é terapeuta, se você tem um espaço e quer entrar na virada, entra lá no nosso Insta, clica na bio, que ali vai ter um formulário que você vai preencher. Tudo isso é para a gente conseguir se organizar com a nossa equipe, porque vai ser muito grande. Vão ser muitos, milhares de participantes. E, então é para a gente se organizar. Então, vem com a gente. Qual que é o arroba do Instagram? @Virada Zen. Virada Zen. Fantástico. Sim. Ai, Mari, que delícia de conversa. Obrigada pela sua presença. Sim. Fico muito contente com tudo que você comentou, pela expansão dessas viradas, né, tão importantes. Claro que eu vou estar lá. Então, agora a gente encerra o nosso portal metafísico com essa inspiração de mulher aqui. Até a próxima. Até a próxima, gente. Vejo vocês na virada. Namastê.